Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 60 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a estrutura e a formação das palavras. E os objetivos para a nossa aula são compreender que as palavras têm uma estrutura, ou seja, tem partes que a compõem, quais são essas partes. E essas partes são o radical, os prefixos e os sufixos. E um dos objetivos é que vocês saibam, lá no final da aula, olhar para uma palavra e saibam identificar qual é a parte que é o radical, onde está o prefixo, se tiver, e onde está o sufixo, ok? Então, esses são os objetivos para a nossa aula. Eu peço que vocês peguem o caderno de vocês de português, coloquem lá o assunto da nossa aula, estrutura e formação das palavras, caneta, lápis, borracha na mão, para vocês irem anotando sobre o conteúdo, que facilita muito, para vocês fazerem as atividades de vocês, ok? Então, para começo de conversa, nós vamos raciocinar sobre o seguinte, Durante o nosso dia a dia, quando nós nos comunicamos com as pessoas, ou nós fazemos uso da fala, ou da escrita. E neste uso da fala e da escrita, nós usamos as palavras, que vão compondo o nosso vocabulário. As palavras que nós vamos conhecendo, algumas vão criando-se novas, algumas vezes vão se criando novas palavras, outras vão deixando de serem usadas e serem substituídas, e a nossa língua é assim, E estas palavras que vão sendo formadas, e as que já existem, e as que caem em desuso, vocês já pararam para pensar como é que elas são criadas? Como é que elas passam a existir? Quais são as partes que a compõem? Tudo isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, para começar, nós vamos analisar um grupo de palavras que pertencem à mesma família significativa. Vocês já vão entender o que é a família significativa, que é bem fácil. Olhem só as palavrinhas. Cabelo, cabeleira, cabeludo e descabelado. Percebam que elas pertencem à mesma família significativa. O que isso quer dizer? Todas as 4 palavras têm a ver com o significado da palavra cabelo, E o que é que eu fiz aqui? Eu deixei algumas partes da palavra de outra cor. Percebam que tem um trecho da palavra que permanece sempre igual e nas 4 palavras criadas, Que é da letrinha C até na letrinha L, tá? Esse trecho que se repete sempre igual num grupo de palavras da mesma família significativa, nós chamamos de radical. Radical lembra raiz, O que é a raiz? É o que sustenta a planta. O que é o radical da palavra? É aquilo que sustenta o significado dela. Vocês percebam que na palavra descabelado, o que é uma pessoa descabelada? Toda com o cabelo fora de ordem. A base do significado está em qual pedacinho? No radical, cabelo, Esse des aqui, ele é apenas uma outra partezinha da palavra, que vai fazer a negação da palavra que vem depois. Por exemplo, desfeito também tem o des, Então, percebam que é no radical da palavra que reside, que mora o sentido da palavra, E o que é o radical? É aquele trecho que se repete sempre igual quando eu vou formar derivados de uma palavra. Por exemplo, cabeludo, o pedacinho cabelo está dentro dele, da palavrinha cabeludo. Tá? Cabeleira, mesma coisa, o radical está aqui,
que veio da palavra cabelo. Então, o que é o radical mesmo? É o termo que não muda quando eu vou formar derivados de uma palavra. É a base significativa da palavra. É onde eu vou encontrar o sentido daquela palavra, tá? E a partir dele eu vou formar novas palavras, novas famílias significativas, inclusive, ok? Então anotem lá no caderninho de vocês o que é o radical. É aquele termo, aquela parte de uma palavra que, se eu for formar novas palavras, vai ficar sempre igual, ok? No caso da palavra cabelo, aonde está o radical? Do C até no L. Por quê? Quando eu vou formar derivados, cabeleira, ó, aqui o O já troquei para E, né? Cabeludo, o O já troquei para U. E quando eu formei descabelado, o des eu acrescentei na palavra, que não existia, ó, na palavra primitiva, ok? Muito bem. Mais um exemplo para vocês compreenderem. Vamos imaginar que a prof tenha pedido para vocês acharem o radical da palavra ferro. Achem o radical da palavra ferro. O que é que vocês têm que fazer? Pegar a palavra ferro, escrever lá no caderninho de vocês e criar palavras derivadas na palavra ferro, mas que pertençam à mesma família significativa. Eu fiz aqui alguns exemplos. Ferrugem, ferreiro, ferrovia e ferramenta. Percebam que todas as palavras derivadas, elas têm relação de sentido com a palavra ferro. Formei as palavras derivadas, agora eu vou observar, a partir da palavra que eu tinha na família significativa, qual é o trecho que se repete em todas sempre igual. Esse vai ser o radical, que aqui a prof já deixou em destaque que o radical é fer, né? Até a letra R, tá? E agora percebam que aqui a prof fez o quê? Acrescentou apenas algo a mais depois do radical. Por que a prof disse apenas? Quando a prof colocou para vocês a palavra descabelado, vejam que tinha um pedacinho antes do radical, né? E um pedacinho depois. E na palavra ferrugem, ferreiro, ferrovia e ferramenta, eu só coloquei algo a mais depois do radical. Esse trechinho que eu acrescento depois do radical, eu vou chamar de sufixo. Então, mais uma anotaçãozinha para vocês lá no caderno. O que é um sufixo? É a estrutura, né? Numa linguagem formal, é a estrutura, é o pedacinho que eu acrescento depois do radical. E a partir disso eu crio uma nova palavra. Olhem só, ferro não é a mesma coisa que ferrugem, não é a mesma coisa que ferreiro, nem o mesmo que ferrovia, nem o mesmo que ferramenta, né? Mas o radical é sempre igual. O que é que eu fiz? Eu coloquei um sufixo diferente no mesmo radical, que era fer, e formei uma palavra nova. Então, o que é o radical? É a base que se repete na mesma família de significados, né? O que é o sufixo? É o que eu acrescento depois do radical para formar uma nova palavra, tá bom? Agora vejam essas palavras. Qual seria o radical de desleal? Puxa, desleal derivou de qual palavra? De leal. De leal posso formar lealdade, né? Por exemplo. Então, qual é o radical? A própria palavra em si, leal. Mas agora vejam que eu não acrescentei nada depois do radical. Eu acrescentei antes, né? Eu coloquei o desleal. A palavrinha desconfortável derivou de qual palavra? De confortável, que é o nosso
radical. Vejam que novamente a prof não colocou nada depois. A prof colocou antes. Novamente eu usei o des. Vocês vejam que o mesmo prefixo nesse caso, o que é o prefixo? Aquilo que vem antes do radical. Pré quer dizer primeiro. Então, o prefixo é aquilo que vem primeiro do radical, aquilo que vem antes do radical. E o sufixo é aquilo que vem depois. Tá? Eu usei o mesmo prefixo com radicais diferentes, né? Mas o sentido desse prefixo é o mesmo. Desleal é o contrário do leal, né? Desconfortável é o contrário do confortável. Então, os prefixos, eles têm significado se a gente for analisar. Infeliz e ilegal. Tem o prefixo? Tenho o in. Por quê? Infeliz derivou de feliz. Então, feliz é o radical. Eu posso formar palavras com sufixo do radical feliz? Posso. Pensem comigo. Felicidade, né? Daí não tem prefixo, só tem sufixo, por exemplo. Né? Ilegal, veio de legal. Posso formar uma palavra com sufixo a partir do radical legal? Posso. Legalidade. Aí eu não tenho mais prefixo, só tenho sufixo, porque eu acrescentei depois do radical. O que é que nós precisamos compreender? Existe um radical, que é aquele pedacinho da palavra que vai se repetir toda vez que eu vou formar derivados. Existe um prefixo, que é aquilo que eu coloco antes do radical. E existe um sufixo, que é aquilo que eu coloco depois do radical. Estão entendendo as pecinhas que formam a palavra? Quais são as pecinhas? O radical, a parte que se repete. O sufixo, aquilo que eu coloco depois do radical. E o prefixo, aquilo que eu coloco antes do radical. Como se fosse um Lego, né? Você vai montando a palavra com prefixos ou com sufixos. E cada vez que você monta, você forma uma nova palavra. O Lego é assim também. Você põe uma pecinha a mais, você forma um novo item, né? Por assim dizer. Vejam mais alguns exemplos, né? E aqui a prof quer mostrar para vocês o que é família significativa, para vocês entenderem direitinho o que é família significativa, tá? Então vejam as palavras: mente, mentalmente, mentalista, ou mentalidade. Mentalista eu nem coloquei aqui, só pensei agora junto, né? Então vamos imaginar o seguinte, que eu vou procurar o radical da palavra mente. Se a partir da palavra mente eu posso formar a palavra mentalmente e a palavra mentalidade, né? Eu vou procurar o trechinho que não muda na família de palavras para dizer que é o radical. Qual é o radical? Do M até no T, certo? Porque está igual em todas, ó. Aqui é E, aqui é A e aqui é A. Não tem problema se tem duas letras iguais, como foi o A aqui, tá? Mas precisa ser sempre até onde está sempre igualzinho, ó. Até na letra T é o radical. Então, aqui é radical, sufixo, sufixo e sufixo. Agora, vamos imaginar que a prof pediu para vocês acharem o radical da palavra rápido. Vamos lá? Rápido. Vou formar derivados. Rapidez, rapidamente. Até onde está sempre igual nas três palavras, do R até no D. Então, aqui eu tenho o radical. O O é sufixo, o ES é sufixo, o AMENTE é sufixo. Agora, vejam que aqui eu também tenho a palavra mente, não tenho? Igual eu tenho aqui, ó. Mas agora eu pergunto para vocês, o pedacinho mente da palavra rapidamente tem o mesmo significado da palavra mente da primeira coluna? Não.
Então, essa palavra aqui, rapidamente, apesar de ter o mente aqui dentro dela, não é da mesma família significativa de mentalmente, de mentalidade, de mente. Então, não pode pensar que se tem um pedacinho igual, é da mesma família, né? Tem que olhar o significado, né? Onde está o significado da palavra rapidamente? No radical. O que significa rapidamente? Ligeiro? Tem a ver com mente, com pensamento? Não. Entenderam? Então, família, significado, é quando os significados têm relação entre si, né? Eles são parecidos. Mente, mentalmente, mentalidade, tem a ver as três palavras com mente, com pensamento, com cérebro, né? Rapidez, rápido e rapidamente, as três têm relação com ligeiro, né? Com velocidade. Entendido? Então, família significativa é quando as palavras têm relação de sentido, de significado, tá bom? Então, reforçando, o radical é a parte que se repete, é onde está o sentido da palavra. O sufixo é aquilo que eu coloco depois do radical, ok? Mais uns exemplos com prefixo e sufixo nós vamos ver na sequência. E aqui a prof colocou exemplos com palavras que contêm prefixo e radical. Olhem só, impossível, infiel, o mesmo in, né? Mas por que é M aqui? Porque antes do P e do B tem que ser M, né, gente? Refaz, desfaz, anti-rugas, né? Então, se vocês forem pensar, infiel, derivou de qual palavra? Fiel. Fiel é uma palavra, in é um prefixo, porque se eu deixar esse in sozinho, ele não tem sentido, estão vendo? Mais alguns exemplos, agora só com sufixo. Pastelaria, pastelada, pasteleiro. Olhem só, o radical é sempre o mesmo. E eu acrescentei sufixos diferentes e formei novas palavras, mas todas pertencem à mesma família significativa. Por quê? Pastelaria, pastelada e pasteleiro, tudo tem a ver com pastel, né? Felizmente e espaçoso já não são da mesma família. Estão vendo a diferença? Por quê? Felizmente não tem relação de sentido com espaçoso, mas é um exemplo de palavra com sufixo. O que é o sufixo? É o trechinho que eu coloco depois do radical a fim de formar uma nova palavra. Joia? Resumindo então, o que é que nós precisamos entender? O radical é o elemento que funciona como base de sentido das palavras. É a parte que se repete quando vocês vão formar derivados da mesma família, né? O que é o prefixo? Lembra de primeiro, de pré? É aquilo que se coloca antes do radical, né? Por exemplo, ó, compor, prefixo e radical. Perceberam por quê? Compor derivou da palavra por, né? E sufixo, o que é? Aquilo que se coloca depois do radical. Por exemplo, justamente, radical e sufixo, por quê? Justamente formou-se a partir da palavra justo, ok? Então, anotem lá no caderninho de vocês, para vocês terem na hora de fazer a atividade, ok? Nós vamos finalizando a nossa aula, eu agradeço a atenção de vocês, né? Não esqueçam de fazer o exercício, se ficarem com dúvidas, voltem o vídeo, revejam para vocês entenderem bem, né, o que é o radical, o que é o prefixo, o que é o sufixo. Nas aulas seguintes, nós vamos aprender que existem nomenclaturas para palavras que são formadas apenas com radical e sufixo, apenas prefixo e radical, ou os dois juntos. Então, nós precisamos saber direitinho o que é o radical, o que é o prefixo e o que é o sufixo, tá bom?
Muito obrigada pela atenção. A gente se vê numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.